Os seres humanos têm raízes terrenas, o espírito tem asas. Ao honrar a linhagem dos filhos da Mãe Terra e encontrar raízes espirituais na teia dos sonhos, nossos espíritos abraçam seus corpos e os dois juntos conseguem voar. Sissi Gralha-Kiri. A união dos mundos. Ouço o sussurro da pequena e silenciosa voz interior e percebo o enorme poder do sagrado mistério que ali reside. E ali, no seio do mistério, entre o que é material e o que não é, descubro minha verdadeira essência. No ponto exato onde os dois mundos convergem. Ligo-me à minha essência, ao estado de graça de meu espírito, enquanto personifico as lições sagradas que aprendi. Aqui estou eu, entre os dois mundos, com dois sagrados pontos de vista. Mas ao saber que os dois são apenas um, minha sagrada jornada recomeça. Jaime Sams. O quinto caminho da iniciação. A direção acima da roda da cura. O quinto caminho é a direção acima da roda da cura, representando a parte da natureza humana que busca o céu, as estrelas, as outras galáxias, o mundo espiritual, o que não tem forma, o que nunca foi visto, o intangível, o desconhecido. Neste nível de iniciação, encontramos tudo o que existe além do mundo natural, como também a parte de nossa natureza espiritual que é portadora das necessidades da alma. Como guerreiros espirituais do quinto caminho, nós nos conectamos com nosso sentido de orientação interior, ou guia interior, obtendo desta forma um conhecimento mais profundo de nosso eu verdadeiro ou essência espiritual. Depois que terminamos este caminho, todas as dúvidas sobre como estamos interligados a toda a vida e ao Criador simplesmente desaparecem. Este caminho nos oferece uma visão esquemática do funcionamento das coisas no universo e de como nossas essências espirituais são partes interrelacionadas do grande mistério. Aprendemos também como a vida universal está toda interligada, energética e espiritualmente. Ao percorrermos as lições do quinto caminho, todos os véus de separação que ainda existam serão desmanchados, camada por camada. A destruição dos alicerces que mantinham firmes as nossas convicções nos lança em novos estados de consciência, que nos permitirão ver a vida a partir de dois sagrados pontos de vista, harmoniosa e simultaneamente, um na teia dos sonhos e outro no mundo físico. Neste momento, a visão de túnel que sempre tivemos desmorona completamente, levando consigo os limitados conceitos sobre espaço e tempo, e somos impelidos a criar pontos de fixação nos dois mundos. Mudando de cidadania. Aqueles que ainda não mudaram de cidadania terão que fazer isso no final do quarto caminho, adotando, deste ponto em diante, a identidade e o comportamento de um cidadão universal, para que possam continuar a explorar os diversos níveis de consciência existentes no universo. O cidadão universal é um ser humano que tem compaixão e respeito por toda a humanidade, de qualquer religião, ponto de vista político, nacionalidade, raça, sexo, credo ou cor de pele. Um cidadão universal se relaciona com respeito com todas as religiões e todas as práticas espirituais, sem achar que nenhuma delas é o único caminho possível. O cidadão universal reconhece a beleza que existe na verdade e sabe que todas as práticas espirituais contêm verdades. O cidadão universal não discute semântica nem dogma, não deprecia as convicções dos outros, nem menospreza suas práticas religiosas. O cidadão universal honra os caminhos de todos os seres e permite que explorem a vida à sua própria maneira, sem críticas nem impedimentos.
O cidadão universal vive segundo o credo da vida. Unidade e igualdade para todos os seres humanos, por toda a eternidade. Para viver segundo estes princípios, como cidadãos universais, precisamos nos ligar à essência espiritual e ao Criador, em todos os momentos. Para manter a ligação, necessitamos vigilância contínua, prestando atenção aos pensamentos, sentimentos e energia que circulam por nossos espaços sagrados. Nesta altura da dança, a palavra autossuficiência adquire um novo significado. Finalmente, compreendemos que somos os únicos responsáveis por encontrar e manter a ligação com o divino, e pelo uso da impecabilidade pessoal ao lidar com outros seres humanos, usando respeito e dignidade. Quando exploramos a natureza espiritual humana, estamos na verdade buscando a voz autêntica da alma, ou a essência espiritual. Não a voz usada no mundo material, que é a voz do intelecto, mas a voz interior do conhecimento sereno. Esta voz é onde se expressa a verdadeira intenção da alma, evoluir. Este desejo de evolução é o primeiro passo para qualquer criação. O segundo passo é a decisão consciente de agir em cima disso. No início do quinto caminho, é detonado dentro de nós um mecanismo completamente diferente de tudo o que conhecemos antes. Meus instrutores chamavam esse mecanismo de eco. Quando a voz da essência espiritual se move através do corpo, mente e emoções, sem encontrar resistência, ela ecoa no âmago de nosso ser. Este eco da verdade é reconhecido por nós como o anseio da essência espiritual. Aqueles que respondem a esse chamado ecoam com um desejo consciente de entrar nas lições do quinto caminho e tomam a decisão de continuar. Ao desejar ou escolher conscientemente explorar os níveis invisíveis de percepção que existem além da realidade física, estamos evidenciando nossa intenção de ir além do conhecido e penetrar no desconhecido. Trilhar esse caminho requer uma profunda fé e confiança no nosso processo pessoal, bem como na ligação que temos com o grande mistério, Deus, o Criador de todas as coisas. Em todos os caminhos anteriores, aprendemos a desembaraçar e soltar nossas emoções, pensamentos e hábitos, e aprendemos também a curar o passado. Durante este processo, mudanças ocorreram em nossa vida. Estávamos basicamente limpando a casa para que a verdadeira intenção da alma pudesse emergir. No quinto caminho, o desejo da alma é a evolução através da união do céu e da terra, sem separações e com plena consciência. Nossa aceitação consciente da intenção da alma é indispensável para que o quinto caminho possa realmente começar. Em outras palavras, precisamos concordar conscientemente que vamos prosseguir e penetrar em terreno desconhecido, que talvez não seja sólido. Seguiremos a nossa decisão de explorar as partes físicas e não físicas da vida humana, maravilhados com as possibilidades que nos aguardam, e sem sentir medo nem resistência. Estamos dispostos a operar em dois mundos, o visível e o invisível. A partir deste ponto, os dois mundos serão um só. Isto nos ensina a não deixarmos de participar ativamente da consciência da teia dos sonhos, enquanto ao mesmo tempo prosseguimos com nossas vidas cotidianas e integramos nossa percepção dos dois mundos. Os casamentos provocados pela união. Diversas uniões entre o coração, o corpo, a mente e o espírito começam a acontecer quando decidimos transitar simultaneamente nos dois mundos. Adquirimos convicção sobre o que é certo para nós pessoalmente e o que não é. Passamos a compreender o processo de crescimento espiritual sem negar seus aspectos inexplicáveis, que antes provocavam uma grande excitação.
Nossa nova compreensão provoca sentimentos que pedem que honremos a nós mesmos. Algumas pessoas, por exemplo, querem voltar para casa. Este anseio profundo e inexplicável não é exatamente o anseio por um lugar, mas sim um desejo de retorno ao eu autêntico, à essência espiritual, de honrar o que o eu realmente necessita. Isto surge depois que fizemos o trabalho interior, quando já sabemos exatamente quem somos e quais são nossos pontos fortes e fracos. Esta sabedoria, adquirida com esforço, emergiu de sucessivos ritos de passagem e de uma convicção interior proveniente da autoexploração e da purificação. A convicção que levamos para a vida cotidiana começa a refletir a voz da essência espiritual. Todo mundo já se perguntou uma vez ou outra de onde veio esta frase, ou por que será que eu disse isso? Em caminhos anteriores costumávamos falar antes de pensar. Muitas vezes as palavras que dizíamos vinham de alguma parte ainda não curada de nós mesmos, cheias de emoções continuamente revividas, porque não as soltávamos. A partir do terceiro e do quarto caminhos, ficamos espantados com as palavras de sabedoria que de repente escapam de nossos lábios. Nesses momentos, a essência espiritual usa sua poderosa intenção, passando por cima de pensamentos e sentimentos conflitantes, e exige ser ouvida. Quando entramos no quinto caminho, desenvolvemos uma única voz, que se origina do alinhamento da mente, coração, vontade, corpo e espírito. Esse alinhamento cria um casamento entre o eu físico e o eu espiritual. Quando estas duas perspectivas se fundem em uma única voz, passamos a usar nosso poder e nossa autoridade pessoais, atuando nos mundos visível e invisível com inabalável convicção. Nos caminhos anteriores, muitos iniciados utilizaram as ferramentas espirituais de seus respectivos caminhos para lidarem com desequilíbrios de comportamento ou antigas feridas, corrigindo ou curando o corpo, a mente, as emoções ou o espírito. No quinto caminho, torna-se necessário sair destas rodas de experiência e adotar a autossuficiência. Por exemplo, no quarto caminho, curamos nossos problemas, encontramos o propósito do existir e aprendemos a ser eficazes neste mundo. Tendo este alicerce desenvolvido, já não precisamos mais nos apoiar na orientação externa, proveniente dos outros. A verdadeira orientação divina, que vem da nossa essência espiritual, instila a autoridade espiritual em nossas vidas, em todos os estados de consciência. No quinto caminho, muitas das verdades que se aplicavam às lições anteriores começam a se dissolver. Esta destruição daquilo que antes era verdadeiro para nós é uma coisa boa. Temos que renunciar ao passado para poder experimentar as novas verdades que surgem no quinto caminho. Se nos aferramos às velhas verdades, começaremos a estagnar e acabaremos em uma situação onde nossas zonas de conforto nos serão retiradas. As soluções que antes davam certo se tornam ineficazes e precisamos largar tudo e abraçar um novo ponto de vista, proveniente da essência espiritual. Este segundo ponto de vista contém uma visão genérica dos mundos físico e não físico, inclusive uma nova forma de compreensão que elimina as falsas ideias sobre como a vida funciona. Aqui, somos lembrados de que continuamos precisando de alicerces espirituais básicos que possam nos manter equilibrados. Bem-vindos à Terra pouco firme. Aqui nós passamos pelo aprendizado da cura do lagarto, o sonhador, e o guardião dos sonhos, ao ver as coisas por uma nova perspectiva. O lagarto nos pergunta: vocês são os sonhadores ou os sonhados? Será que nossas essências espirituais estão sonhando esta vida física ou somos seres físicos que exploram a consciência universal através dos sonhos que temos ao dormir? Percebemos que somos as duas coisas e muito mais.
À medida que mergulhamos mais fundo no potencial humano, descobrimos que nossa consciência espiritual existe em diversos níveis de percepção, e que quando exploramos essas dimensões, resgatamos ainda mais força vital e energia. Aprendemos a expandir nossos sagrados pontos de vista de forma a incluir outras realidades que antes nunca julgamos que pudessem existir. Quando eu estava nessa altura de meu desenvolvimento pessoal, experimentei um alargamento do meu ponto de vista sagrado, que alterou para sempre minha ideia do mundo. Eu estava sentada em Ti ou Ué, um estado de silêncio interior e imobilidade, quando senti que estava saindo do corpo e viajando pelos céus, com milhões de estrelas passando por mim. Passei pelos planetas do nosso sistema solar, que estão mais perto do Sol. De repente, vi que estava me aproximando da parede de fogo que coroa o avô Sol, e senti o medo que o corpo físico tem de ser destruído pelas chamas. Respirei lentamente e soltei o medo, enquanto penetrava na parede de fogo e saía pelo outro lado. Vi então um planeta feito de energia sutil, escondido do outro lado da parede de fogo. Quando aterrissei, fui recebida por seres brilhantes que me disseram serem os senhores e as senhoras do Sol. Fiquei pasma, porque nunca ouvi falar desses seres espirituais nos caminhos que meus mestres haviam mapeado para mim, vários anos atrás. Mas quando um homem se aproximou por trás e eu me virei para encará-lo, lembrei-me de onde ouvira falar desses seres. Meus mestres chamavam esses espíritos de os encapuzados. O homem diante de mim usava um manto diáfano, com um capuz parecido com um dos monges cristãos do século XII. Ele me disse que eu estava diante dos seres espirituais que mantinham a luz de nosso sistema solar, e que os senhores e senhoras do Sol eram metaforicamente encapuzados, porque suas formas espirituais energéticas não eram fisicamente perceptíveis aos seres humanos, que só acreditavam na realidade sólida. A seguir, ele me disse que quando o coração humano se abre e a energia da teia dos sonhos flui livremente através do corpo, o espírito se torna vivo para a percepção humana. Fui instruída por uma mulher ao meu lado que disse que meu rito de passagem estava completo e que agora eu estava livre para subir ao próximo nível da dança, mas que primeiro teria que atravessar novamente a parede de fogo para poder devolver a essência espiritual ao corpo físico. Ela me disse também que quando eu atravessasse a parede de fogo pela segunda vez, teria início uma cadeia de acontecimentos que iria mudar minha vida para sempre. A seguir, ela me chamou por um nome secreto, conhecido apenas por aquele que me concedeu este nome, e que indica a forma pela qual nossos espíritos são reconhecidos no mundo espiritual. Por fim, ela me abençoou, e aceitei a coragem que ela me oferecia, descendo pela parede de fogo uma segunda vez. Quando viajava de volta para o corpo, passando pelos corpos celestes brilhantes no céu escuro, senti uma grande excitação dentro de mim, e a firme decisão de continuar meu caminho através do desconhecido, mesmo tendo que enfrentar no futuro obstáculos difíceis. Neste nível de iniciação, percebemos que chegou a hora dos filhotes de águia deixarem o ninho e usarem as asas que receberam para voar. A nova autossuficiência nos torna mais responsáveis pelo passado, presente e futuro. Não precisamos mais processar cada acontecimento de nossa vida, na tentativa de entender por que uma determinada coisa aconteceu. Os métodos de cura do passado não se aplicam mais a este novo território, do qual agora nos aproximamos. Chegamos ao ponto de estarmos completamente presentes em tudo o que acontece, e sabemos lidar com as novas questões na hora em que se colocam, para depois soltá-las e prosseguir caminho. A antiga necessidade de rotular todos os eventos da vida, atribuindo-lhes significado, ou catalogar a importância psicológica, emocional ou espiritual de todas as experiências,
simplesmente começa a desaparecer. Se não entramos naturalmente neste processo, cairemos nas ciladas da iluminação que irão provocá-lo. Largar tudo de novo? Precisa mesmo? Eu observei diversas vezes pessoas que ficam presas ao papel de conselheiras espirituais ou oráculos para outros, evitando assim fazer o próprio trabalho interior e aplicar a sabedoria às suas próprias vidas. Elas têm necessidade de serem constantemente o mestre ou o canal, valorizando a si mesmas em função apenas de seus dons. Outras pessoas, ao contrário, se tornam discípulos perpétuos e têm medo de voar por si mesmas. Uma vez observei uma mulher que estava se aproximando do quinto caminho. Ela havia desenvolvido a intuição e a sabedoria interior até um nível bem razoável, mas negava seu próprio dom quando usava constantemente outras pessoas para acentuar a importância de qualquer pequeno acontecimento de sua vida. Estava aprisionada à curiosidade de saber o que lhe aconteceria no futuro, e a todo cartomante ou vidente que descobrisse. Se alguma dessas pessoas lhe dissesse algo que não gostasse sobre seus padrões de comportamento, ela gritava e esbravejava, fazendo discursos encolerizados, mas nunca olhava para dentro de si mesma na busca das respostas que estariam lá, caso confiasse na sabedoria interior. Essa atividade incessante a mantinha em um círculo vicioso de ciladas da iluminação do quarto caminho e testes surpresa do quinto, que a imobilizaram durante anos. Outras pessoas, que usaram terapia para ajudá-las a entender as experiências que viveram, ficaram dependentes de aconselhamento, em vez de se transformarem na única autoridade sobre suas próprias vidas. Desta forma, aprendendo com seus próprios esforços. Outras adotaram o ritual habitual e usam as cerimônias espirituais como fonte de interação social, incapazes de ficarem sozinhas ou rezarem. Algumas pessoas são sensíveis e cuidadosas quando fazem as cerimônias, mas assumem instantaneamente comportamentos insensíveis quando a cerimônia ou a reunião terminam. Estes são os padrões de comportamento e medos que pertencem a caminhos passados e que estão voltando à superfície para serem revistos. Nos caminhos anteriores, nós aprendemos a confiar em nós mesmos, errar e tentar de novo, desenvolvendo assim as habilidades que necessitamos. Um novo nível de aprendizado surge quando descobrimos a voz de nossa natureza guerreira, confirmando nossa ligação com um grande mistério. É imperativo encontrar esta voz e confiar implicitamente na orientação que ela nos oferece, antes de sermos capazes de continuar. Quando não conseguimos abandonar o ninho dos velhos padrões e voar, libertos das antigas formas de ser, fatalmente vamos estagnar. Até poderemos enxergar nossa incapacidade para aceitar a mudança. Não conseguiremos nos livrar das lições do coiote, criadas por nós mesmos, nem das pequenas estradas lamacentas e circulares, dos testes surpresa e das ciladas da iluminação que enfrentamos nos caminhos anteriores e que continuam a aparecer em nossas vidas. Nos caminhos anteriores, recebíamos a orientação misturada com questões pessoais, anuviando a clareza da mensagem. Provavelmente, ainda existam hoje aspectos de nossas vidas que estamos tentando melhorar, mas devemos lembrar que tudo na vida depende de habilidade e conhecimento. Primeiro, nós prestamos atenção e ouvimos. Depois, aprendemos a sintonizar a frequência certa, onde a voz da essência espiritual pode ser ouvida alta e clara. A descoberta desta voz, que ecoa em nossos sagrados pontos de vista, tanto no mundo tangível quanto no intangível, nos permite descobrir o conteúdo espiritual do universo. Quando nos alinhamos com estes dois mundos, encontramos as vozes dos guias espirituais, anjos, espíritos da natureza, Mãe Terra, ancestrais, caxinas, extraterrestres,
ou de mestres espirituais como Lao Tse, a Virgem Maria, Buda, Kuan Yin ou Jesus. Estes seres espirituais normalmente são provenientes de nossa criação ou de experiências passadas, mas não há nenhuma regra que nos impeça de investigar qualquer parte do conteúdo da teia dos sonhos. Existem muitas formas de adquirir a capacidade de manter um ponto de equilíbrio divino entre os dois mundos, que permita escutar as vozes que nos guiam. Algumas pessoas fazem isso psicografando, incorporando entidades ou usando outras vias psíquicas que facilitam a comunicação. Transformar dons incipientes em técnicas precisas é algo que pode levar anos, mas que visa conseguir impedir que a voz da essência espiritual seja atingida pelo ego. Manter um ponto de equilíbrio entre os dois mundos, na verdade, é uma arte, e com certeza, ao longo do caminho, encontraremos desvios e seduções. Por exemplo, pessoas que têm dons paranormais desde a infância e que recebem algum tipo de comunicação espiritual podem saber filtrar a informação pura, separando-a de suas próprias questões não trabalhadas ou de seus próprios desequilíbrios. Outras pessoas, no entanto, só conseguem ver as coisas dentro do seu próprio nível de experiência pessoal. Aquele buraco no caminho era um buraco na minha integridade interior? Sim, era. Por exemplo, se você é um terapeuta familiar e ainda precisa trabalhar seus próprios problemas nos relacionamentos pessoais e o seu medo de intimidade, poderá facilmente oferecer aconselhamento misturado a seus próprios pontos de vista e medos não curados. Ou, se você for um orientador espiritual, seduzido por ter uma forma de controle sobre os outros, fazendo o gênero sabe tudo, e afirmando que Deus, ou um espírito, acham que uma certa direção deve ser seguida, então essa informação ou é falsa ou está sendo filtrada pelo lado sombrio do ego. Mesmo as informações mais autênticas das mensagens recebidas de espíritos invisíveis são facilmente tingidas por conteúdos pessoais. Se você tiver motivos ocultos ou não conseguir abrir mão de suas próprias dificuldades, estas questões pessoais criarão uma estática que vai interferir na clareza da informação recebida. Se você não puder discernir quem está falando, a cada momento, talvez a informação recebida esteja vinda de algum espírito de mau gosto, que tem seus próprios motivos para se comunicar. Só porque alguém possui determinadas habilidades do quinto caminho, isto não significa que a pessoa já resolveu todas as questões dos caminhos anteriores. Uma outra tentação comum é quando a pessoa que recebe as mensagens cria uma organização ou grupo no qual é a única autoridade. Em qualquer ponto do processo de integração dos dois mundos, se a pessoa que está compartilhando as mensagens se esquecer de fazer seu próprio trabalho interior, as ciladas da iluminação que virão talvez sejam muito perigosas. Neste caso, quando a preguiça ou a falta de integridade produzirem desequilíbrios, a pessoa pode não ter consciência de que se abriu para entidades de sombra, fortes o bastante para se apossarem espiritualmente de qualquer um que não tenha um comportamento vigiante e impecável. Muitas pessoas neste nível de desenvolvimento atingem um grau tão alto de certeza espiritual que caem na armadilha do esclarecido ou do iluminado. No quarto caminho, os iluminados geralmente se acham intelectualmente superiores, enquanto no quinto eles demonstram arrogância espiritual. A evidente sabedoria das mensagens recebidas pode conduzir a uma cilada da iluminação, que os apanha exatamente quando estão, de tal modo, orgulhosos que começam a achar que ninguém mais teve a mesma experiência. A verdade é que, mais cedo ou mais tarde, encontrarão outra pessoa que está muito à frente deles. A pessoa mais evoluída pode compassivamente reconhecer o padrão do iluminado, talvez por ter se comportado da mesma forma em um período anterior. Os iluminados normalmente não querem ouvir dizer que o nível em que estão conduz a um outro nível de desenvolvimento espiritual.
porque em sua forma de pensar, eles já chegaram. Uma pessoa mais evoluída, ao observar este tipo de comportamento, pode até achar engraçado, mas a maioria acha ridículo ou irritante, dependendo do nível de arrogância, de conselhos espirituais não solicitados e de julgamentos utilizados pelo suposto iluminado. A conduta impecável neste caso é reagir com compaixão silenciosa e abençoar o iluminado em seu caminho. No quarto e quinto caminhos, é preciso confrontar a arrogância espiritual, em nós mesmos e nos outros, para aprender como ela funciona. A arrogância espiritual é um estado de consciência ou uma visão de túnel, que ocorre quando nos esquecemos de algumas das lições básicas. Uma forma de arrogância espiritual pode ser observada nos curadores que estão tão ocupados ajudando os outros que não lidam com as suas próprias questões. Estes curadores atendem às necessidades dos outros como uma forma de evitar confrontar seus próprios problemas. Outros acreditam que estão além da necessidade de observar seu próprio comportamento, porque já têm, racionalmente, todas as respostas. São pessoas que geralmente não praticam os princípios que pregam. Outro exemplo de arrogância espiritual é o comportamento condescendente daquele que acredita ser um iluminado. Vemos este comportamento com frequência nos comentários dissimuladamente competitivos de algumas pessoas que supostamente já chegaram a um ponto de certeza em seu desenvolvimento espiritual, mas que ainda precisam reforçar sua autoridade, depreciando as ações ou as convicções alheias. Muitas pessoas que estão entre o início do quarto e o meio do quinto caminhos, e que estão passando por experiências espirituais importantes, compreendem mal o processo ocorrido e julgam que suas almas cederam um lugar para permitir que seres mais evoluídos possuíssem seus corpos. Quando essas pessoas começam a receber e a compartilhar informações espirituais, estão na verdade começando a integrar suas essências espirituais. Algumas vezes, elas acreditam que suas almas se fundem com seres angelicais, ou que são possuídas por entidades extraterrestres. Essas percepções podem parecer muito reais na hora, porém mais tarde, no sexto e sétimo caminhos, torna-se evidente que todo ser humano é um ser angelical. O mecanismo de esquecimento que funciona quando assumimos um corpo humano nos ensina que precisamos esconder nossas asas, para sobreviver no brutal mundo físico, que é o palco da experiência humana. O processo de reintegração da essência espiritual exige que abandonemos os véus da negação para assumir nossas verdadeiras identidades eternas. Todos são escolhidos, mas poucos respondem prontificando-se a servir. É uma armadilha acreditar que fomos escolhidos acima e além de outros seres humanos, ou que escolhemos deixar nossas almas serem substituídas simplesmente porque algum extraterrestre é mais capaz de executar a missão que nós pessoalmente concordamos em executar, quando na forma humana. O desejo de outorgar a outros nossa autoridade espiritual permeia o início do quinto caminho. No final do sexto, estes conceitos errôneos sobre a autoridade espiritual já foram esclarecidos, e nós estamos dispostos a assumir completa responsabilidade pela integração de nosso potencial mais elevado à essência espiritual, trazendo o divino para o corpo físico e vivendo sem nenhuma separação. Assumindo a autoridade espiritual que conquistamos. Eventualmente, poderemos nos situar na abertura entre os dois mundos, de forma confortável e permanente, abandonando de uma vez todas as ideias de separação. Neste novo estado de consciência, não precisamos mais receber orientação espiritual de fontes externas. A frase, eles me disseram que, referindo-se a guias, anjos ou outras entidades espirituais, desaparece do vocabulário, e não existe mais separação entre a orientação espiritual externa e nossos sagrados pontos de vista. Daqui para frente, estaremos firmemente ligados à fonte criadora do universo, o grande mistério,
Deus, sem precisar que esta ligação seja intermediada pela consciência de uma outra entidade dentro da teia dos sonhos. Aprendemos a reconhecer que estamos integralmente ligados, conectados e agindo eficientemente tanto no mundo físico como no mundo não físico. Nós conquistamos o nosso lugar no universo, como pontos de consciência ativados que somos. Daqui para frente, aprenderemos a usar esta autoridade espiritual com graça impecável. Ao longo do quinto caminho, são desenvolvidas as qualidades que permitirão que a natureza do guerreiro espiritual assuma o controle, em qualquer momento e em qualquer situação. Esta sábia voz essencial sabe ser amorosa e respeitadora, escutar e oferecer encorajamento. Esta voz tem disciplina e autoridade sobre as emoções e os pensamentos negativos, que podem nos desequilibrar ou cortar as cordas que nos mantêm firmemente centrados em nossos caminhos individuais. Algumas pessoas chamam esta voz de eu superior. Ela vem de um lugar dentro de nós que está sempre em contato com o poder maior, ou Deus. Na tradição dos videntes do Sul, esta voz é chamada de claro lago. Quando falamos, sentimos e pensamos como um lago claro e límpido, permitimos que nossos pensamentos e sentimentos, e também as palavras dos outros, sejam ouvidos e sentidos, movendo-se através de nós com facilidade. Adquirimos também a capacidade de interagir sem reagir, olhando qualquer situação como um observador desapegado, que é capaz de enxergar o evidente, sentindo emoções sem prendê-las, mantendo a mente livre de tagarelice e optando sempre por uma perspectiva neutra. Procure na sacola do coiote os instrumentos de que precisa. A arte de defletir a energia não desejada também pode ser adquirida neste caminho. Aprendemos a retirar o ferrão das nossas palavras porque chegamos a um ponto de compreensão onde temos consciência de já haver estado no lugar do outro. Agora, nós agimos de forma amorosa e, ao mesmo tempo, continuamos usando o humor ou a irreverência para defletir a rigidez da seriedade excessiva ou do dramalhão. Existem várias técnicas para fazer isso, que se tornam naturais e espontâneas, quando empregadas adequadamente. Nós desenvolvemos esta capacidade ao compreender a necessidade de manter o equilíbrio em todos os momentos. Quando estamos suficientemente presentes para poder exercer a arte da deflexão, e quando temos o equilíbrio necessário para não absorver energia negativa, demonstramos um novo nível de respeito pelos espaços sagrados. O respeito, acompanhado de responsabilidade pessoal por tudo o que encontramos no mundo físico e não físico, é o que nos permite agir simultaneamente nos dois mundos. Adquirimos a capacidade de perceber os dois lados sem achar que nenhum deles é mais importante, porque os dois existem igualmente na nossa percepção. Meus mestres me ensinaram diversos meios para manter o equilíbrio enquanto se está defletindo energia negativa. São métodos usados para manter limites saudáveis em situações difíceis. Eis aqui uma história que ilustra um desses métodos. Um homem que eu conheço projetava continuamente os seus próprios problemas nos outros e culpava as pessoas por tudo o que achava que estava errado em sua vida. Um dia, ele enumerava os defeitos de diversos amigos. Quando eu falei, ele se virou e me acusou de tentar interromper seu discurso negativo. Respondi com uma gargalhada dizendo: "Bem, então faça minhas malas e me mande para um lugar bem longe de castigo." Ele nem piscou e continuou a criticar um outro amigo nosso. Eu interrompi novamente e disse: "E ele fala tão bem de você." Desta vez ele ficou furioso e eu ri novamente. Mesmo assim, ele ainda não entendera o que estava sendo refletido para ele e recomeçou com suas críticas. Eu então peguei suavemente na mão dele, olhei em seus olhos e disse:
Parece que você tem muito trabalho interior a fazer para resolver toda esta dor que está dentro de você. Foi como se eu o tivesse esbofeteado. Sua cabeça recuou 10 centímetros e ele entendeu. Tentei usar as táticas que ajudam a essência espiritual da outra pessoa a assumir o controle sobre a crítica, a seriedade excessiva, o dramalhão ou a ausência de responsabilidade pessoal. O quinto caminho nos oferece a oportunidade para usar a voz do equilíbrio e empregar todos os métodos que aprendemos para mostrar aos outros a impecabilidade que eles também podem atingir. Nós refletimos a serenidade do claro lago em situações caóticas ou potencialmente dolorosas. Certa vez, quando um homem que bebera demais estava insultando outras pessoas verbalmente e usando o ridículo e a intimidação para diminuir os outros, cheguei diante dele e suavemente coloquei minha mão em seu peito. Juntando todo o amor que consegui, enviei-o para o seu coração. A seguir, sussurrei: por favor, não faça isso, isso machuca. Eu só o conhecera há meia hora, mas minha mão sobre seu coração conseguiu penetrar, porque seu corpo estremeceu e ele prestou atenção. Ficou quieto e foi embora da festa envergonhado. Outras pessoas na mesma festa disseram que teriam humilhado verbalmente o ofensor. Um dos homens estava pronto a dar um soco nele, por ter insultado cruelmente uma das mulheres. E todos ficaram espantados por eu ter escolhido enviar amor e dizer palavras delicadas. Meus amigos acabaram concordando que eu lidara bem com a situação, porque estando tão bêbado, o homem poderia ter se tornado violento. A capacidade de avaliar corretamente uma situação e reagir de forma adequada é um dom. A compaixão e a observação desapegada, juntamente com a sabedoria da experiência, nos permitem reagir da melhor maneira possível, usando sempre o poder da escolha pessoal. Se reagirmos impulsivamente, não poderemos defletir o caos que está prestes a irromper e acabaremos piorando a situação. O quinto caminho nos ensina a trazer a cura para a vida cotidiana. Em alguns casos em que a situação já degenerou em violência ou em gritaria, a melhor coisa a fazer talvez seja ir embora, em silêncio. Saber quando e como falar é uma arte que precisamos dominar. No percurso até aqui, resgatamos nossa autoridade pessoal e nos tornamos guerreiros espirituais com fronteiras pessoais impecáveis. Agora, estas lições se expandem para incluir a decisão firme de manter também as fronteiras energéticas. Se alguém está derramando um degradante veneno verbal em um ambiente amoroso, aprendemos como trocar de marcha e deter o fluxo da negatividade. Em uma conversa em que alguém está falando mal de outra pessoa, podemos mudar de assunto ou usar o humor. Ou podemos respeitosamente dizer alguma coisa boa sobre a pessoa de quem se está falando. A forma como lidamos com uma situação pode determinar seu resultado final. Se usamos a raiva ou ameaças para impedir alguém de fazer papel de tolo, tornamo-nos responsáveis pela reação que provocamos. Entretanto, isto não quer dizer que a raiva não possa ser usada de forma adequada. Eu já fingi estar zangada com uma pessoa que sempre bancava a vítima, dizendo: como você ousa? Você tem mais força, talento e capacidade para resolver este problema do que a maioria das pessoas que conheço. Como ousa depreciar sua cura pessoal, choramingando como se não tivesse nenhum recurso? Você é uma parte magnífica desta criação. Minha raiva certamente despertou a atenção da pessoa. A atitude defensiva, provocada pelo primeiro como ousa, virou choque, depois surpresa, a seguir um sorriso e finalmente a decisão de deixar de ser vítima. Por quê? Porque alguém estava zangado o suficiente para forçar a pessoa a ver a sua própria força e beleza interiores.
Nos casos em que há alguém se comportando mal dentro de uma reunião ou grupo, também podemos usar as fronteiras energéticas. A energia positiva invisível é uma arma potente contra a negatividade, e é mais poderosa quando é amorosa ou bem-humorada. Agir a partir do coração é uma arte que se domina no quarto caminho. Usar a verdadeira compaixão, proveniente do coração, com intenção saudável e com autoridade, é uma arte do quinto caminho. Quando dominamos estas artes, podemos conseguir resultados espantosos para o observador casual. Ao se usar a compaixão, juntamente com a intenção de não ferir, forma-se uma barreira, pois a pessoa que se comporta mal não se vê forçada a se defender. O observador também precisa fazer uma escolha pessoal, se vai entrar na arena do conflito ou se vai embora. Podemos ignorar o mau comportamento das outras pessoas, dando de ombros, ou podemos defletir a energia, interagindo com a pessoa através de ações ou de palavras. Trata-se de escolher que tipo de dança queremos dançar com o agressor. Não temos que carregar o excesso de bagagem do outro. A energia que não se origina em nós, mas que vem em nossa direção, é considerada energia exterior, ou energia determinada por outros agentes. É uma energia originada por outra pessoa, que a envia para nós, por foco ou intenção. Este fluxo pode ser emocional, psíquico, de cura, desejo, de sexualidade, compaixão, pensamentos repulsivos, intenção de prejudicar ou admiração genuína. Na teia dos sonhos, estes fluxos invisíveis de energia podem entrar facilmente em nossos espaços sagrados, se não tivermos consciência de que precisamos preservar nossas fronteiras energéticas. Fronteiras energéticas são construídas de duas formas. A primeira ocorre na vida cotidiana, quando usamos nossa intenção para mudar uma situação potencialmente perigosa ou negativa, alterando seu foco. Fazemos isso observando e retirando a atenção do polo negativo e colocando-a no positivo, nos pensamentos, palavras e ações. A segunda forma de erigir uma barreira energética é usar a intuição e a observação atenta para construir uma barreira na teia dos sonhos. Para fazer isto, temos que estar completamente presentes e atentos à energia que percebemos vindo em direção ao nosso espaço sagrado, além de prestar atenção à energia que estamos colocando no mundo. Perceber a energia que vem em nossa direção é uma habilidade indispensável, se vamos interagir com os mundos invisíveis dentro da teia dos sonhos. Alguns limites são determinados através da escolha pessoal. Quando decidimos não acolher os comportamentos abusivos ou inadequados do lado sombrio da natureza humana, estamos criando uma barreira de certeza na teia dos sonhos. Moldamos uma fronteira também ao decidir que vamos nos proteger e temos uma intenção firme a respeito do que vamos experimentar. Estas decisões determinam as formas de abuso, negatividade ou comportamento desequilibrados que não vamos permitir em nossas vidas cotidianas. A maestria dessas habilidades depende de quanto nos permitirmos sentir sem sermos influenciados por aquilo que não está resolvido dentro de nós. Já a precisão da informação depende totalmente da capacidade de nos comportarmos como testemunhas neutras, defletindo a energia não desejada, antes que ela se instale em nosso espaço sagrado. A construção destas fronteiras é uma arte do quinto caminho, que continuará pelos caminhos subsequentes. A capacidade para usar a vigilância e as fronteiras energéticas de forma intuitiva na teia dos sonhos pode ser adquirida de várias maneiras. Nós erigimos barreiras adequadas nos mundos visíveis e invisíveis, quando integramos os pontos de vista dos dois mundos, ou seja, nossa materialidade e nossa natureza espiritual. Precisamos desenvolver a capacidade de ver os dois lados simultaneamente, sabendo que são dois mundos e honrando o físico e o sutil como uma visão panorâmica dos diferentes níveis existentes em nosso universo.
e a barreira se fez. É essencial ser capaz de detectar segundas intenções ou motivos ocultos nas energias que nos são enviadas. Eu já tive muitas lições duras nesta área. Há 17 anos, alguns de meus discípulos me acusaram de não estar disposta a receber, dizendo que eu só sabia dar. Não era bem assim. É que havia um problema com o que alguns deles entendiam por dar. Eu não estava disposta a receber presentes que contivessem motivos ocultos. Minhas fronteiras eram adequadas e aprendi a detectar expectativas ocultas, tais como: se eu lhe der esta massagem de presente, quero que você me dê uma sessão de cura gratuita. Em uma certa ocasião, permiti que um estranho, leitor de meus livros, me desse uma sessão de trabalho corporal como presente, e paguei caríssimo quando ele passou a sessão inteira pedindo que eu interpretasse cada sonho que tivera nos últimos 2 anos. De outra vez, um terapeuta corporal, que também era uma aluna, falou e fez perguntas a sessão inteira, e eu não consegui relaxar nem por um instante. Em outra ocasião, recebi o presente não desejado de uma massagem, na qual a massagista discutiu seu divórcio durante os primeiros 15 minutos, recusando-se a ficar quieta e me forçando a parar a sessão. Eu tinha que limpar meu campo energético de todas as histórias e julgamentos que ela enfiava em meu corpo, enquanto falava mal de seu ex-marido. Uma bela confusão e uma boa lição para mim. Ao levantar barreiras energéticas e pessoais adequadas, consegui evitar perder um tempo precioso limpando meu próprio campo energético. Assim, aprendi muito sobre a importância das barreiras e fiquei verdadeiramente grata a todas estas pessoas por serem mestres tão bons. O inventor e cientista Nikola Tesla nunca apertava a mão de ninguém porque não queria absorver nada do campo energético dos outros. Ele acreditava que esses campos afetavam sua própria consciência. Quanto mais sensibilidade adquirimos em relação à energia, força vital, intuição ou habilidades espirituais, mais discernimento precisamos. Especialmente no início do 5º caminho, atravessamos períodos de extrema sensibilidade e sobrecarga sensorial. Nossos campos de energia estão abertos para mundos mentais, emocionais e espirituais que existem na teia dos sonhos. Nesse estágio, estamos aprendendo a ser vigilantes e a desenvolver limites energéticos, para sermos capazes de discernir corretamente que tipo de energia está passando através de nossos espaços sagrados. As barreiras protetoras que criamos no mundo invisível são determinadas, em parte, por nossa impecabilidade pessoal. Se vivemos nossa vida com integridade e pisamos com delicadeza sobre a Mãe Terra, respeitando tudo o que é vivo, nossas fronteiras energéticas são mantidas limpas e funcionando. Mas se estamos desperdiçando força vital e se nossa impecabilidade corre perigo, nós enfraquecemos e a energia negativa dos outros consegue penetrar em nossas vidas. A melhor forma de restaurar nossa integridade pessoal e as barreiras energéticas que nos protegem das más intenções alheias é detectar o desequilíbrio interior e corrigir o problema. As barreiras energéticas restauradas nos protegem da energia negativa enviada pelos outros, a menos que não sejamos fiéis ao nosso credo pessoal e não resgatemos a energia empregada em condutas indevidas. Quando achamos o ponto de equilíbrio entre a humildade genuína e o reconhecimento de nossa autoridade pessoal e sabedoria interior, aprendemos que quanto mais achamos que sabemos, mais descobrimos que não sabemos nada. A vastidão do grande mistério não pode ser completamente compreendida. O mistério está em constante expansão e não é possível decifrá-lo. A vigilância, a disciplina, o foco e a disposição para perdoar a nós mesmos e aos outros permitirão que nossos limites se fortaleçam novamente. Todos atravessamos períodos de desequilíbrio. O comportamento desequilibrado é parte da condição humana e do processo de crescimento. Somos testados e sacudidos periodicamente por testes surpresa
e nos desequilibramos. Depois, nos realinhamos e encontramos novos pontos de equilíbrio, prosseguindo com o processo de crescimento. Nosso centro muda a cada rito de passagem atravessado no caminho da iniciação. Portanto, é razoável supor que quando estamos desequilibrados ou nervosos, é porque nos sentimos atacados pela negatividade. As crises na vida parecem ocorrer exatamente quando estamos mais vulneráveis. Entretanto, se considerarmos os nossos pensamentos, sentimentos e ações, imediatamente antes de sermos atacados, descobrimos que estávamos desperdiçando força vital em algum tipo de comportamento improdutivo, criando assim um desequilíbrio. Desta forma, como ainda acolhemos em nós o lado sombrio, fomos arrastados por uma reação em cadeia de eventos que permitiram que o coiote criasse o caos em nossas vidas. Será que aquela situação sem saída era uma ilusão criada por nossas mentes? No quinto caminho, as fronteiras energéticas também podem ser destruídas por ciladas de iluminação muito sedutoras. É bastante comum ver as pessoas no quinto caminho que acham que descobriram como o universo funciona e que o caminho delas é a única forma de chegar à consciência espiritual. Esta é uma das ciladas da iluminação. A mente constrói um alicerce de ideias, permitindo que a pessoa atinja um certo grau de maestria, mas não deixa a pessoa seguir adiante. As ideias falsas que criam a incapacidade de seguir em frente estão baseadas em tudo o que foi experimentado no caminho até então. As regras rígidas, os erros de concepção, as ideias fixas e as expectativas do devir são exatamente os impedimentos no caminho. As formulações e conceitos da mente criaram tantas ruas sem saída e tantas estradas laterais cheias de curvas que as pessoas ficam presas a uma teia de ilusões e enganos. Eu observei um grupo de 7 pessoas que acreditava que seu sistema de espiritualidade era tão especial que os outros deveriam ser treinados por eles durante muitos anos, pagando bastante dinheiro por isso. Este grupo de pessoas caiu em ciladas do terceiro caminho, ao tentar defender seus ensinamentos, atacando outras pessoas, que pareciam ter a mesma informação. Estes outros mestres eram, na verdade, concorrentes não desejados. O grupo usou encantamentos baratos e feitiçaria xamânica para intimidar e prejudicar os outros mestres. O grupo também caiu em diversas ciladas da iluminação do quinto caminho, exagerando seus poderes e suas experiências. Mentiram para pessoas de boa vontade, que estavam patrocinando seus seminários, e enquanto permaneciam nesta condição desequilibrada, continuaram a explorar a teia dos sonhos com suas técnicas de viagem fora do corpo. Os mundos mentais que eles encontraram e experimentaram como verdadeiros não eram mais do que as maquinações de suas mentes, criados devido à sua falta de impecabilidade. Eles então ensinaram a outros os princípios desses estados turvos de consciência. Nessa altura, a calamidade se manifestou, sob a forma de sucessivas lições do coiote. A cilada da iluminação se fechou sobre eles, porque enganaram a outros para parecerem superiores, fingindo que sabiam tudo, o que permitiu que os parasitas da sombra, as entidades elementares negativas, obtivessem acesso à energia de seus pensamentos. A energia sombria que evocaram está até hoje ligada a eles, gerando caos e medo, o que eles ainda não entenderam. Este tipo de caminho distorcido é uma forma de aprender com os próprios erros. O caminho oculto não pode ser julgado mal, mas deve ser visto como a forma que um grupo de pessoas escolhe para se emaranhar no seu próprio desenvolvimento. Desembaraçar o que foi emaranhado antes também é uma forma de aprender. As lições ocultas sempre nos mostram como não fazer uma coisa. Neste nível da dança, as pessoas colhem exatamente o que semearam. Entra o mestre do crepúsculo, aquele que sempre aposta contra todos.
Joaquim, Berta e Ceci, meus mestres, me ensinaram que o quinto caminho pode ser traiçoeiro, especialmente quando as pessoas ainda usam comportamentos de sombra para obter reconhecimento ou se arvorarem em autoridades. Ao recrutar a ajuda das entidades elementares e optarem por comportamentos sombrios, as pessoas podem se transformar em mestres do crepúsculo. Este termo é a tradução mais próxima que consegui encontrar para a palavra indígena que meus mestres usavam. Mestres do crepúsculo são aqueles indivíduos que usam tanto o lado luminoso quanto o lado sombrio da natureza humana para controlar e manipular os outros. Forçar a vontade de alguém a se curvar à nossa é o que os videntes do sul chamam de péssima cura. O que se ganha com isso é o inferno. E no quinto caminho, o retorno da energia negativa ocorre mais rápido do que nos caminhos anteriores. O lucro obtido depende da intenção pessoal daquele que enviou a energia e da quantidade de energia lançada na teia dos sonhos e de lá para o mundo físico. Na maioria dos casos, os mestres do crepúsculo nasceram com certas habilidades paranormais e mais tarde aprenderam a usá-las para controlar outros. Eles podem ter percebido, durante sua infância, que certos comportamentos forçavam os outros a lhe dar o que quisessem. E quando adultos, talvez nem tenham mais consciência da quantidade de energia que gastam usando táticas de controle. Esses indivíduos sabem usar a energia e a intenção pessoal focalizada para extrair dos outros o resultado desejado. Usar esse tipo de força psíquica invasiva é uma quebra de confiança e uma violação do espaço sagrado dos outros. A violação de outras pessoas, de seus pensamentos e sentimentos, é abusiva em qualquer grau. Mas quando alguém deliberada e intencionalmente manipula o processo de pensamento de outra, ou ouve seus pensamentos apenas porque sabe como fazer isso, está se expondo a consequências pesadas. Durante séculos, os sonhadores e videntes nativo-americanos transitaram pela rede de energia da teia dos sonhos, descobrindo os caminhos de ida e volta aos mundos sutis. Estes mundos são estados de consciência, onde a força vital ou o espírito são encontrados em forma natural. O quinto caminho de iniciação adiciona um elemento extra, que é como utilizar esta energia invisível. Os mestres do crepúsculo não costumam ser inteligentes nem sábios o bastante para poderem encontrar seus próprios padrões pessoais na teia dos sonhos, e se embaraçam nas próprias teias de mentiras e intenções conflitantes. A intenção de controlar outra pessoa, quando não é desmantelada ou resgatada, acabará aprisionando a pessoa que originalmente enviou esta intenção para o universo. Mestres do crepúsculo desatentos costumam se esquecer do que criaram nos mundos invisíveis. Estas teias de energia foram criadas com suas ideias fixas, mentiras ou desejos manipuladores. Quando os mestres do crepúsculo encontram essas mesmas teias mais tarde, já se esqueceram de que foram criadas por eles mesmos, para iludir os outros, e por isso ficam presos nestas falsas consciências enquanto estão fora do corpo. Esta cilada da iluminação é muito perigosa e pode causar loucura ou catatonia, se eles não conseguirem romper a armadilha originalmente criada para confundir outros. Esta é uma das muitas razões que nos lembra que quando investimos nossa força vital em comportamentos negativos, precisamos trabalhar muito para restaurar novamente a impecabilidade pessoal. Se formos tolos o bastante para não resgatar essa energia negativa, perdoar a nós mesmos e mudar nosso comportamento, encontraremos as mesmas armadilhas energéticas mais adiante no caminho. Os mestres do crepúsculo tendem a perder suas habilidades paranormais mais cedo ou mais tarde, e suas percepções corretas da teia dos sonhos vão se transformando gradualmente em um labirinto retorcido, ou desaparecem inteiramente. Mapeando o caminho. Faça do seu jeito. O quinto caminho tem sido percorrido por muitos curadores, santos e místicos cristãos, místicos,
xamãs indígenas, visionários, espiritualistas, budistas, buscadores indianos, derviches islâmicos e oráculos pagãos através dos tempos. Os mundos sutis entrevistos ou experimentados na teia dos sonhos podem ser explorados através de viagens fora do corpo, encontros em sonhos, visões, meditação, oração, danças sagradas ou rituais e cerimônias. Estes momentos iluminadores podem ocorrer em qualquer caminho, dependendo da disciplina utilizada pela pessoa que busca a ligação com o grande mistério ou com o universo. Entretanto, é no quinto caminho que começamos a dominar estas técnicas, levando-as a um nível de excelência tal que nos permita prosseguir com confiança e segurança. No quinto caminho, precisamos lidar com as ilusões que encontramos nos mundos invisíveis, pelos quais transitamos em estados alterados de consciência. Um estado alterado de consciência é uma mudança de nossas percepções físicas habituais, fazendo-nos detectar os mundos sutis. Estes estados de consciência ocorrem quando a realidade que consideramos física, o mundo cotidiano, de repente se altera e passamos a perceber realidades alternativas. Podemos achar que estamos em outra época, futura ou passada, em lugares diferentes onde nossos corpos físicos estão situados, ou em níveis de consciência constituídos apenas de energia. Existem mundos inteiros feitos de sentimentos, pensamentos, conceitos ou força vital agrupada. No quarto e quinto caminhos, ocorrem também, frequentemente, visitas espirituais. Podem ser visitas de espíritos ancestrais, anjos, guias espirituais, parentes que morreram, animais de poder, divindades ou espíritos da natureza. Em algumas tradições espirituais, estas visitas são consideradas visões. As visitas também ocorrem nos caminhos anteriores, se a pessoa tiver a capacidade extrasensorial para as perceber. Em cada um destes casos, sejam visões, visitas, estados alterados ou momentos de intervenção divina, precisamos integrar a informação e a experiência aos nossos sagrados pontos de vista. Para determinar se estamos diante de uma ilusão ou não, é preciso usar o discernimento que desenvolvemos até aqui. Uma forma fácil de discernir a intenção dos espíritos vistos nessas visitas é observar como nos sentimos. Se sentimos amor e temos uma sensação de bem-estar, não há ilusão envolvida. Mas se achamos que a mensagem contém controle ou manipulação, então precisamos nos livrar deste espírito, usando nossa vontade pessoal e autoridade espiritual. Se sentimos medo, ou se as mensagens nos depreciam e nos fazem sentir culpados por não sermos perfeitos, então estamos diante da obra de um mestre do crepúsculo. Ordene que o espírito saia de seu espaço sagrado imediatamente e continue a fazer isso até que ele desapareça. Nesse caso, também é bom obter ajuda espiritual com anjos, espíritos ancestrais, guias ou mestres espirituais de sua fé. Perdendo-se na vastidão do além. Eu gostaria de deixar claro que estas experiências do quinto caminho não são as ilusões de pessoas desequilibradas, cuja loucura as conduziu a dimensões fantásticas de insanidade. Uma pessoa do quinto caminho já eliminou os desequilíbrios e é mentalmente sã. Existe risco, entretanto, quando a pessoa não desenvolveu completamente a intenção, o foco, o discernimento ou o uso adequado da vontade, a disciplina e a capacidade de viajar fora do corpo. Para estes indivíduos, talvez seja mais apropriado obter acesso ao crescimento espiritual através de sonhos, meditação e visões, ou através de oração e cerimônias. Se a viagem astral for tentada sem o devido treino e preparação, pode-se ficar preso em uma realidade alternativa ou em outro nível de consciência, com o risco de resultar em insanidade.
pessoas não devidamente preparadas pelos caminhos anteriores podem facilmente cair no desespero e na sensação de que nada adianta. Quanto mais pessoas se identificarem com a dor e o sofrimento, ou com o desespero e a impotência, mais depressa cairão no abismo coletivo do desespero humano. Essas pessoas não iniciadas, evidentemente, não têm os meios necessários para separar suas mentes e seus sentimentos da camada coletiva de pensamentos e emoções destrutivas, e pensam que a tristeza, a melancolia e a sensação de estar tudo perdido são só delas. Este engano pode conduzir a uma depressão crônica ou a tendências suicidas. Uma pessoa do quinto caminho, ao contrário, já conquistou uma diversidade de meios de equilíbrio e também já aprendeu a se aproximar destes mundos com respeito e discernimento. E se minha experiência for diferente? É importante trazer a visão esotérica para uma perspectiva bem terrena. Cada pessoa tem talentos e habilidades diferentes. Nem todos experimentam os caminhos de iniciação da mesma maneira. Não existe uma abordagem única. Algumas pessoas descobrem os diversos níveis de percepção através da meditação e transitam pelas camadas da teia dos sonhos, considerando tudo o que encontram de uma forma isenta. Certas disciplinas espirituais facilitam o mapeamento seguro dos mundos sutis encontrados. Depois de muita prática, estes iniciados atingem finalmente um estado de serenidade, ao encontrarem suas próprias essências espirituais e suas ligações com Deus, recebendo diretamente as mensagens do Criador. As tradições hinduísta e budista consideram não apenas a vida física, mas todos os níveis de consciência como ilusão, chamada Maya. Na tradição dos videntes do Sul, todos os níveis de consciência são reais, porque existem energeticamente no universo. Nossa realidade física também é real, mas não mais do que os mundos sutis da teia dos sonhos. Como seres humanos, nós corporificamos ideias e níveis de consciência, podendo acessar quaisquer pensamentos, ideias, sentimentos, lugares ou épocas já criados. Tudo o que já existiu em qualquer lugar continua lá. Durante o quinto e o sexto caminhos, também aprendemos a atravessar a membrana energética que divide o passado, o presente e o futuro. Não existe uma delineação do tempo dentro da teia dos sonhos, mas precisamos aprender a usar nossa vontade e nossa intenção para atingir lugares ou épocas que fazem parte dos mundos sutis. Nossa consciência é uma parte de toda a consciência existente na criação do grande mistério. O universo está constantemente alterando sua forma física e sua malha energética na teia dos sonhos. Cada sentimento ou pensamento que os seres humanos têm acrescenta energia e massa ao universo, criando novos níveis de percepção. Existem camadas de ilusões, de sentimentos, de pensamentos e fluxos de energia destrutiva ou criativa. Como uma pilha de panquecas, estas camadas de pensamentos e emoções humanos são vistas energeticamente nos estados alterados de consciência. E os estados alterados são acessados através de meditação, sonhos, experiências fora do corpo, visões ou experiências místicas. Sonhadores e videntes, na minha tradição, aprendem a escolher as realidades que desejam explorar e a observar outros níveis de percepção como observadores neutros. Neste processo de seleção, é imprescindível observar todos os tipos de consciência, sem fazer julgamentos. As pessoas que desenvolveram a habilidade necessária para manter um ponto de vista neutro podem experimentar estas energias, deslocando-se através dos pensamentos e das emoções coletivas, sem perderem o foco. Entretanto, antes que os indivíduos que trilham o quinto caminho tenham a capacidade para construir fronteiras energéticas, mantendo o foco e a convicção, podem cair vítimas do medo coletivo do desconhecido,
ou da dor e sofrimento coletivos, sem compreender por que isto tudo está invadindo o seu espaço sagrado. Esses pensamentos, que fluem como uma hemorragia, são parte das lições do quinto caminho e nos ensinam, pela tentativa e erro, a fortificar nossas fronteiras energéticas. Quando mantemos um ponto de vista neutro e desapegado, e estamos conscientes da energia que passa por nós, podemos aprender a nos deslocar sem esforço, através dos vários níveis de pensamento e sentimento, ideias e convicções, sem sermos atraídos pela energia positiva ou negativa ali gerada. Algumas pessoas têm sonhos lúcidos e interpretam as mensagens recebidas de forma visual. Outras recebem impressões psíquicas ou ouvem as vozes de seus anjos ou guias espirituais, ou talvez de sua própria essência espiritual. Outras ainda simplesmente se sentem inspiradas, sabendo quando e como agir, porque integraram a voz interior com a impecabilidade de uma mente límpida e de sentimentos curados. Outras encontram suas lições espirituais através de votos de silêncio, cerimônias sagradas, jejum e oração, ou uma vida monástica. Estes exemplos são algumas formas, entre muitas, pelas quais as pessoas entram no quinto caminho e aprendem suas lições. Por que coisas estranhas parecem estar acontecendo dentro do meu corpo? Durante o quinto caminho, é comum sentirmos sintomas físicos inexplicáveis. Em alguns casos, eles podem ser diagnosticados pelos médicos, mas em geral são o resultado de novas sinapses que estão sendo criadas no cérebro para receber os novos níveis de consciência encontrados. Estas novas sinapses se encontraram naqueles 90% do cérebro que a ciência diz que os seres humanos não usam. Esta parte do cérebro é usada para intuir corretamente os mundos invisíveis que existem além dos sentidos físicos. Quando o iniciado de quinto caminho tem um pé em cada mundo, mas ainda não aprendeu a se equilibrar direito, a descarga de energia nas sinapses em desenvolvimento ligadas à teia dos sonhos pode provocar curto-circuito nas sinapses do cérebro que sempre estiveram, desde o nascimento, ligadas ao corpo físico. Este fenômeno é de natureza eletromagnética e é capaz de gerar dores ou outros sintomas desconfortáveis. Os sintomas físicos que ocorrem neste nível às vezes são perturbadores. O corpo está passando por uma troca de fiação, e se não mantivermos uma atitude neutra, os medos provenientes da mente e da consciência celular de nossos corpos irão nos desequilibrar. Algumas pessoas experimentam espasmos e dores musculares que não passam e que são muitas vezes diagnosticados pelos médicos como fibromialgia. Outras sentem vertigens, tonteiras, enjoos ou dores de cabeça que surgem quando estas pessoas retornam de uma estada mais prolongada em outras realidades. Estes sintomas podem ocorrer quando algum barulho alto interrompe uma meditação profunda, sonho ou experiência fora do corpo. Os mesmos tipos de desorientação podem ocorrer durante as atividades diárias, quando nos deixamos levar por aquilo que é habitualmente chamado de sonhar acordado, mas que na verdade é um redirecionamento da nossa percepção, causando uma abertura na teia dos sonhos voltadas para a realidade física, e consequentemente gerando percepções simultâneas dos dois mundos. Quando estão sendo enviadas mensagens da teia dos sonhos, algumas pessoas sentem dores físicas recorrentes, ou formigamento em alguma parte do corpo. Outras veem um brilho colorido diante dos olhos, ou algum outro fenômeno que chama a atenção para a necessidade de focar na mensagem, permitindo que o sinal seja recebido. Formigamentos frequentes, em algumas áreas do corpo, ou na cabeça, servem para chamar a atenção de pessoas do quinto caminho, e muitas vezes prosseguem durante anos. Também é comum ouvir-se um zumbido de alta frequência nos ouvidos.
em geral apenas em um dos ouvidos. Este fenômeno começa a aparecer no terceiro, quarto e quinto caminhos. O zumbido é considerado por algumas tradições indianas e budistas como o som tradicional Om, um estado de harmonia com tudo o que é vivo. Na nossa tradição dos videntes do sul, este som é considerado chamado da águia, que avisa que a porta entre os mundos, ou a rachadura do universo, está se abrindo para o plano físico. A águia voa muito alto, mais perto do grande espírito, e nos chama para fazer a ligação com o espírito, quando estamos no meio dos dois mundos. Ocasionalmente, podemos também experimentar explosões de energia que nos impedem de dormir. Em outras épocas, experimentamos um profundo cansaço, precisando dormir constantemente, enquanto nossos corpos se adaptam ao processo de troca de fiação. Estas condições costumam acontecer quando as sinapses cerebrais já existentes sofrem curto-circuito, enquanto as novas sinapses se adaptam às energias encontradas e aos novos níveis de consciência. Somos afetados por ondas de percepção que fluem e refluem através de nossos corpos. Em alguns casos, quando insistimos em ignorar os sinais do corpo, seremos forçados a prestar atenção através de doenças que nos imobilizam. A síndrome da fadiga crônica, doenças ambientais, dores de cabeça e enxaquecas são males comuns que afetam pessoas que continuam se recusando a diminuir o ritmo e cuidar de si mesmas durante o processo de troca de fiação, que costuma ocorrer durante o quarto, quinto e sexto caminhos. Além das leis físicas conhecidas. Um acontecimento paranormal que às vezes acompanha a troca de fiação é a desorientação, acompanhada de percepções alteradas do tempo e do espaço. Por exemplo, algumas pessoas no quinto caminho percebem, ao dirigirem um carro, que estão a quilômetros de distância de onde pretendiam ir, e não conseguem se lembrar do caminho para casa, até pararem o carro e fazerem um esforço deliberado para se ancorar no momento presente. Outras contam que saíram para um almoço de negócios e, ao entrarem no carro para voltar ao escritório, descobriram que ainda faltavam 2 horas para o almoço marcado, ao qual já haviam comparecido. Estes eventos podem ser muito assustadores e fazem as pessoas duvidar de sua sanidade, mas acontecem a cada vez que entramos e saímos da teia dos sonhos, onde o tempo não existe. Estas experiências são o início de habilidades que permitem alterar as leis físicas conhecidas e também alterar o tempo. Uma vez coloquei meu diário sobre a mesa de jantar. Ele desapareceu quando me virei para atender o telefone. Reapareceu 3 semanas depois, de tarde, depois que acordei de uma soneca. Eu tivera um profundo sonho de cura ao dormir e estava muito desorientada. Atravessei a sala de jantar tropeçando, em meu caminho para jogar água fria no rosto. Vi o diário, apanhei-o e carreguei-o comigo para o banheiro. Quando voltei para a sala de jantar, todas as outras canetas e papéis que estavam sobre a mesa, juntamente com o diário, haviam desaparecido, mas eu ainda tinha o diário nas mãos. Eu havia atingido fisicamente o livro e estava em outro contínuo de espaço-tempo. Ao voltar durante o meu sono, ao mesmo estado alterado de consciência. A água fria no rosto trouxe minha atenção de volta à realidade habitual, e os outros papéis permaneceram na realidade alternativa. Hoje em dia, é bastante comum as pessoas de diversos caminhos experimentarem eventos inexplicáveis, mas elas não entendem o que está acontecendo ou o porquê. Na verdade, tantas pessoas já encontraram a fenda entre os dois mundos, que os pontos de acesso ao mundo paralelo estão agora mais disponíveis. O mundo paralelo ao mundo físico é idêntico ao que experimentamos na vida cotidiana, mas o tempo é levemente alterado. Esta duplicata de nosso mundo tem uma diferença de menos de 1 segundo de tempo em relação ao que consideramos o tempo correto. Este mundo duplicado
ou realidade paralela, foi chamada por meus mestres de sonho do arco-íris. A profecia coletiva de muitas tribos é uma visão que anuncia a união de todas as raças e nações. O símbolo comum que acompanhou essas visões e sonhos durante séculos foi um arco-íris giratório, e o tema era sempre unidade, harmonia e paz. O arco-íris giratório foi originalmente encontrado pelas sociedades secretas dos videntes e sonhadores nativos americanos. As visões do potencial deste mundo futuro foram crescendo em energia através dos anos, à medida que mais seres humanos talentosos e curados descobriram essas ideias dentro da teia dos sonhos. O sonho da paz mundial existe em forma de energia e é uma realidade que tem sido alimentada por visionários do mundo inteiro. Durante séculos, este mundo de energia tomou forma e está se fundindo fisicamente com o nosso. Aqueles que se sentem atraídos para esta duplicata do nosso mundo, onde a discórdia é uma lembrança esquecida, podem sentir algo semelhante a uma palpitação no estômago, arrepios pelo corpo ou um leve tremor muscular ao entrar ou sair deste nível de consciência. Ao longo dos séculos, já se investiu muita energia positiva, pensamentos e sentimentos neste conceito, fazendo com que o sonho aos poucos vá tomando forma, gerando um mundo alternativo de consciência. Algumas vezes, nossas experiências com esta dimensão podem gerar efeitos inexplicáveis, como alteração do tempo, espaço ou localização, ou sensações misturadas, que confundem e assustam terrivelmente aqueles que não compreendem o que está acontecendo. As pessoas podem sentir palpitações na boca do estômago quando estão adormecendo. Isto se torna particularmente comum a partir do terceiro caminho. Ocorre quando o corpo está abandonando o estado de vigília e as ondas cerebrais começam a desacelerar, entrando em relaxamento profundo. A batida do coração e a palpitação no estômago assinalam que a porta abriu para a fenda entre os dois mundos e que o corpo de sonhos do indivíduo está despertando em outras dimensões de consciência. Nós já discutimos o corpo de sonhos em capítulos anteriores, mas uma explicação adicional, referente ao quinto caminho, se faz necessária aqui. Meus mestres definiram o corpo de sonhos como a contraparte espiritual ou sutil, portadora de ilimitada consciência humana. O corpo de sonhos pode se separar do corpo físico e é o veículo usado para viajar fora do corpo, seja em estado de sono ou em estado lúcido, para explorar outros níveis de consciência. O sonhador encontra os meios de dirigir seu corpo de sonhos quando a essência espiritual fornece a intenção do guerreiro e o foco da vontade, que são indispensáveis para se ter consciência do que acontece nos sonhos e também para alterar os acontecimentos por meio de decisões pessoais. Os videntes usam esta mesma habilidade quando acordados, utilizando o corpo de sonhos para sair do corpo ou para seguir rastros de energia através da teia dos sonhos, localizando a informação que buscam. Ambas as habilidades são simplesmente estados de consciência que permitem que o vidente e o sonhador descubram a mesma informação, só que por métodos diferentes. Símbolos e conceitos transformam-se em conhecimento. Os símbolos e as metáforas contidos nos sonhos permitem que os sonhadores explorem os vastos mundos da teia dos sonhos, enquanto o corpo físico dorme. A capacidade para interpretar corretamente os símbolos dos sonhos é o primeiro passo no desenvolvimento de experiência em sonho lúcido, sonho seletivo e sonho profético. Quando os sonhadores conseguem desenvolver estas capacidades adiantadas, sua essência espiritual se liga ao corpo de sonhos ao entrar na teia dos sonhos, fornecendo a orientação, o foco e a intenção necessários para a pessoa permanecer consciente do que acontece e se lembrar de tudo ao despertar,
adquirir autoridade sobre os estados de sonho da teia dos sonhos e usar uma intenção impecável para selecionar as imagens a serem focalizadas fazem parte das lições adiantadas do quinto e do sexto caminhos. A autoridade proveniente da essência espiritual, bem como sua intenção e foco, são também indispensáveis aos videntes, para que possam perceber corretamente a diferença entre os eventos futuros possíveis e os prováveis. Todo tipo de conceitos, sentimentos e identidades existe dentro da teia dos sonhos, mas a capacidade para discernir onde pode ser encontrada uma criança perdida só é adquirida através de muita disciplina. Meus mestres me fizeram trabalhar durante 8 a 12 horas por dia, durante 3 anos e meio, para desenvolver as habilidades de que eu necessitava. Eu tinha apenas 22 anos, e apesar de estar refinando as habilidades do quinto e sexto caminhos, lidei com as lições do terceiro e quarto caminhos bem mais tarde. A razão para esta aparente falta de sequência é que eu apresentara, desde a infância, talentos paranormais rebeldes. Digo rebeldes porque eles não podiam ser controlados. Eu não conseguia fechar a porta entre os mundos e parar o fluxo de informações e de energia apenas com a minha vontade. Eu precisava aprender a controlar estas habilidades para poder permanecer no comando de minha vida e de meu bem-estar. Meu exemplo não é comum, mas acontece. Infelizmente, no passado, a maioria das pessoas nesta situação não tinha acesso a mestres de sexto e sétimos caminhos. Eu fui muito afortunada neste aspecto. Hoje em dia, existe no mundo uma variedade de mestres do quinto, sexto e sétimos caminhos. Quando o discípulo está pronto, esses mestres cruzam a sua trilha. Em muitos casos, o ensino, na realidade, está vindo da própria essência espiritual da pessoa. O valente explorador desses últimos 3 caminhos costuma encontrar o que precisa dentro de si. O término das lições do quinto caminho e o início do sexto exigem uma autossuficiência e uma disposição para a exploração individual, que conduzem à compreensão pessoal das verdades encontradas. Colegas de caminho trocam e compartilham experiências, obtendo assim maior clareza. Uma clareza maior ainda pode ser obtida através de livros, como este, que eu espero possa tornar mais compreensíveis os acontecimentos individuais vividos por cada pessoa. O mapa da consciência que este livro apresenta é ocidental, de modelo indígena, e inclui o direito de cada um de incorporar disciplinas que satisfaçam suas necessidades individuais. Quando obtemos novas informações sobre as regiões não mapeadas que estão sendo encontradas, deparamos-nos com a aceitação, a nível profundo, de verdades intangíveis, o que elimina as dúvidas e os medos daquilo que no passado era inexplicável. Também acontece um tipo de companheirismo e união, ao longo dos últimos 3 caminhos, entre pessoas que estão confrontando ativamente as lições destes níveis. Quando uma pessoa acessa a porta entre os 2 mundos e consegue se estabelecer neste estado de consciência, um vínculo invisível forja um campo de energia unificado dentro da teia dos sonhos, que vai alimentar o sonho de paz mundial do arco-íris giratório. Durante o 5º caminho, o mesmo campo de energia, criado por outros que passaram por aqui antes de nós, torna-se uma força invisível apoiando nossas vidas. Deste campo energético, feito da boa vontade e da intenção de muitos, retiramos o encorajamento e a ajuda de que precisamos para nos sentir estabilizados, confortáveis e inteiramente conscientes de estarmos, ao mesmo tempo, com um pé em cada mundo. Enxergando as similaridades e evitando a separação. Antes de completar o 5º caminho e iniciar o 6º, precisamos estar dispostos a deixar para trás todas as nossas noções de dualidade. Por exemplo, podemos facilmente escorregar e retornar aos julgamentos do passado,
quando somos confrontados com pessoas ou situações difíceis. Saber evitar a armadilha atraente da polarização e recusar a tentação de tomar partido é uma habilidade que se desenvolve aos poucos. É possível evitar a separação dentro de nossos espaços sagrados, mantendo uma posição neutra e não optando por nenhum lado. Também é possível reconhecer os diversos comportamentos das pessoas preocupadas com compaixão, observando a similaridade com os nossos comportamentos do passado. Reconhecer uma outra pessoa em nós mesmos e saber que também já estivemos ali é algo que desmancha os julgamentos que poderiam ser criados. Os maias compreendiam bem este princípio quando diziam: "Eu sou outro de você." Diversas atitudes deste tipo podem desarmar situações explosivas que viriam a prejudicar o nosso progresso, provocando toques de despertar, testes surpresa ou ciladas da iluminação. O quinto caminho contém níveis dentro de níveis do aprendizado necessário para manter um pé no mundo físico e outro no mundo não físico. Apesar de durante os primeiros caminhos termos sido obrigados a aprender a equilibrar as responsabilidades materiais com o desenvolvimento espiritual, o peso adicional dos fenômenos desorientadores que agora acontecem pode nos fazer cair no chão de joelhos. Os pensamentos e emoções anteriormente encontrados na teia dos sonhos são brincadeira de criança em comparação com as atividades paranormais que ocorrem no quinto caminho. Eu encontrei as lições do quinto caminho por volta dos 25 anos, e logo em seguida passei para as lições do terceiro e do quarto caminhos. Ao seguir meu foco, voltou para as lições remanescentes do quinto caminho, aos 29 anos. Foi nessa época que o passeio de montanha-russa começou de verdade. Sem nenhum aviso, eu ficava de pé no trabalho e tinha a sensação de estar descendo uma montanha-russa. A náusea que se seguia era assustadora, porque eu não sabia se ia parar e quando. Então eu saía, deitava na grama e tentava sentir a terra embaixo de mim para não vomitar. Mesmo com todo o meu treinamento anterior, eu não conseguia controlar os estados de consciência alterados e as visitas espirituais que se seguiam a estas experiências. Finalmente, vendi o restaurante que possuía, porque não conseguia administrá-lo direito com tantos fenômenos paranormais incontroláveis acontecendo. Estes fluxos de energia e os eventos paranormais, juntamente com alguns sintomas físicos bastante desagradáveis, continuaram por mais 9 anos, enquanto eu percorria as lições do sexto e do sétimo caminhos. Como espera que eu voe como uma águia, se passo meus dias dançando com as galinhas? Este ato de equilíbrio é aquilo que meus mestres chamam de iniciação do templo da cidade. Nos tempos antigos, os sacerdotes maias de toltecas tinham templos para proteger os iniciados das tensões do grande mundo. Do quinto caminho em diante, os iniciados viviam na reclusão e no silêncio. Nos tempos modernos, temos que passar pelo mesmo despertar espiritual, só que sem a proteção dos estilos de vida reclusos. Joaquim foi muito preciso quando me disse que eu teria que manter a integridade de tudo o que aprendera, enquanto vivia, ao mesmo tempo, a azáfama da vida cotidiana. Ele chamou estas lições de iniciação do templo da cidade, porque exigiria enorme disciplina conseguir equilibrar a sensibilidade necessária para integrar a energia da teia dos sonhos com os trancos recebidos na vida cotidiana, em um ambiente desprotegido. O aprendizado deste grupo de lições costuma prosseguir pelo sétimo caminho. Quando entramos no sexto caminho, em geral, ainda estamos aprendendo algumas lições dos primeiros caminhos e terminando as últimas lições do quinto. O tipo específico de lição e a sequência aleatória de eventos em geral são determinados por nossas necessidades individuais.
Encontramos muitas questões diferentes em muitos caminhos, tudo ao mesmo tempo, e desta forma acabamos nos transformando em indivíduos multifacetados e complexos. No quinto caminho, torna-se óbvio que nada, em nenhum caminho, é linear. A cilada da iluminação deflagrada, ao tentarmos saber exatamente onde estamos, é uma maquinação mental, uma tática do coiote que não leva a nada. O quinto caminho ensina que não podemos usar o raciocínio linear nos mundos invisíveis. Existe muito mais em nosso universo do que as leis da física nos ensinam. A matéria, a energia, o espaço e o tempo podem ser elementos básicos do mundo físico, mas o que é aplicável ao mundo físico não se aplica à teia dos sonhos. Nós criamos nossas próprias regras, enquanto descobrimos como vamos nos aproximar e transitar nestes mundos invisíveis. As regras para manter o equilíbrio pessoal nas dimensões da energia são individuais. A única proteção contra o caos e a estabilidade é continuar a usar a integridade pessoal e a impecabilidade. Quando conseguimos nos relacionar com a vida física e com as outras pessoas de forma harmoniosa e com uma intenção amorosa, e quando estamos presentes o bastante para lidar com quaisquer situações que surjam na vida cotidiana, temos um alicerce firme a partir do qual podemos agir. A responsabilidade cada vez maior de explorar a teia dos sonhos e ao mesmo tempo integrar as experiências paranormais se torna uma parte do quinto, do sexto e do sétimo caminhos de iniciação. Para tudo, eu não estou pronto. A decisão de continuar seguindo em frente é uma decisão individual. A partir do meio do quinto caminho, quando a porta da teia dos sonhos se abre completamente e as grandes quantidades de energia entram no corpo humano, as coisas às vezes ficam difíceis. Algumas pessoas escolhem parar com as transformações. Na verdade, não importa muito o que se faz para parar e fechar a porta. Trilhar qualquer um desses caminhos é uma questão de escolha pessoal. Os últimos 3 caminhos não foram feitos para os fracos. Não há nenhuma vergonha em nunca se aproximar destes caminhos de iniciação. Devemos nos sentir culpados quando decidimos permanecer em uma zona de conforto ou em um caminho que não conduz a iniciação alguma. Os seres humanos vêm vivendo vidas completas, a partir de seus sagrados pontos de vista apenas, durante toda a história humana. Nenhuma pessoa jamais deveria se sentir forçada a andar mais depressa do que gosta ou do que se sente segura. Conhecer claramente o ponto até onde aguentamos bem e a partir de onde não podemos suportar mais é uma proteção eficaz que não deve ser violada nem por nós nem pelos outros. Como já disse antes, alguns seres humanos decidem explorar este caminho só depois que seus corpos morrem. Suas almas contemplam a teia dos sonhos do ponto de vista não físico, observando como os mundos invisíveis refletiram suas ações durante a vida física. O tempo é uma ilusão que existe no eterno presente, mas saber escolher o momento certo faz muita diferença. Alguns seres humanos precisam experimentar muitas vidas de desenvolvimento antes de estarem prontos para se aproximar dos caminhos de iniciação. Aqueles que já trilharam algum desses caminhos podem decidir que precisam de um tempo para integrar o que aprenderam antes de prosseguir. Saber o momento adequado é um ato de discernimento que começa no terceiro caminho e que é revisto e atualizado a cada nova experiência. A capacidade para honrar o sentido interior de tempo chama-se tolerância ou paciência e faz com que possamos progredir de forma sincrônica, sem empurrar nem esperar. Também não devemos abrigar julgamentos durante as mudanças que ocorrem em nossas vidas. Podemos perder a vontade de estar com as outras pessoas, de frequentar reuniões sociais ou de estar em aglomerações. Às vezes percebemos que não temos desejo sexual
e até mesmo recuamos quando somos tocados por alguém. Da mesma forma que no passado nos sentíamos tão sensíveis que não aguentávamos a violência na televisão, nos filmes ou nas revistas. Também podemos querer fugir das gritarias ou confrontos entre as pessoas. Todos esses pontos de sensibilidade são normais nas experiências de iniciação e são temporários. Valorizar nossas necessidades pessoais e nossos sentimentos quando atravessamos tais mudanças é de grande importância. É também neste momento que aprendemos a eliminar o eu deveria de nosso vocabulário. O corpo físico está passando por mudanças tão intensas que não podemos mais permitir que a mente ignore as necessidades do corpo. A fiação está sendo trocada no cérebro, no corpo, nas emoções e na essência espiritual. Para poder manter a quantidade de energia de que necessitamos para completar o processo de troca de fiação, é necessário conservar energia conscientemente. Quando a porta entre os mundos se abre, 1/3 de nossa força vital começa a operar nas dimensões intangíveis. 1/3 vai para as novas sinapses do cérebro e o último terço é o que percebemos como energia física. Não podemos nos dar ao luxo de permitir que nossa força vital seja desviada, forçando o corpo físico além do suportável, um nível que é agora muito mais baixo do que quando a porta da teia dos sonhos estava fechada. Se forçarmos demais o corpo, ignorando as mudanças físicas, emocionais e espirituais, acabaremos ficando doentes. Quando a maré de força vital volta a se equilibrar, nós ingressamos em território desconhecido e começamos a vencer o medo de entrar nessas regiões, e também o medo de sintomas e sensações inexplicáveis. Outros exploradores já passaram por aqui antes, mapeando pedaços da teia dos sonhos, mas a experiência é totalmente nova para nós. Sentimos uma energia desconhecida em nosso corpo físico, e as sensações que tínhamos só de vez em quando se tornam constantes agora. O fluxo e o refluxo interior da energia mudam. A certa altura, sentimos a energia saindo constantemente de nossos corpos, e somos forçados a lidar, a todo instante, com sensações novas provenientes das experiências desafiadoras que aparecem. Começamos a perceber, a nível profundo, que é preciso mudar nossas concepções de como as coisas funcionam no universo. A cada vez que encontramos a energia de um novo nível de consciência que estamos explorando agora. É seu, meu ou nosso? Uma das últimas lições do 5º caminho, que se encaixa no início do 6º, é a capacidade de distinguir entre a nossa vontade e as nossas emoções pessoais, e as camadas de emoções coletivas encontradas na teia dos sonhos. O difícil é distinguir o que estamos sentindo pessoalmente daquilo que pertence a toda a humanidade, aos amigos mais chegados ou aos grupos com os quais interagimos. No 2º e 3º caminhos, nós curamos as feridas que no passado geravam reações emocionais, mas esta é uma lição diferente. À medida que transitamos pelos mundos sutis e continuamos a interagir com outras pessoas no mundo físico, tendemos a absorver a energia de tudo o que percebemos. A tendência humana para absorver energia cria um vácuo magnético, que opera através de nossos pensamentos. Se tivermos aprendido a viajar com sucesso pelos mundos sutis, então aprendemos também a não nos agarrar às camadas de energia, projetando para fora nossas avaliações e opiniões. A maioria das lições remanescentes do 5º caminho tem a ver com explorações espirituais pessoais. Aprendemos como usar o corpo de sonhos para transitar pelos níveis de consciência da teia dos sonhos, e aprendemos a expandir nossos sagrados pontos de vista para incluir as novas camadas de percepção. Muitas pessoas permitem que seus espíritos viajem para o céu, onde estão as estrelas. Essas pessoas encontram raios de luz colorida ligados a vários pontos da galáxia, camadas informes de sentimentos
contendo cor ou som, e seres espirituais que nos enchem de amor e de bênçãos. Estas experiências podem ser vividas na meditação, no sonho, em viagens fora do corpo, ou em estados alterados de consciência induzidos por práticas espirituais. Sim, é verdade que já experimentamos coisas assim nos primeiros caminhos, mas na última parte do sexto caminho, nossa percepção vai se refinando até se tornar bastante confiável. O uso da intenção pessoal nos proporcionará acesso consciente a quaisquer parte da teia dos sonhos que tenhamos vontade de rever. No quinto caminho, os dois mundos da consciência espiritual intangível e da materialidade tangível já não estão mais separados, existindo tanto dentro do corpo físico como na consciência. Desta forma, podemos usar a intenção pessoal como combustível para o corpo dos sonhos, indo a qualquer lugar que tenhamos energia suficiente para visitar. A energia ao nosso dispor é coletada e usada na mesma medida em que dominamos as lições dos caminhos anteriores. O quinto caminho se transforma imperceptivelmente no sexto, e nós nos tornamos conscientes de que estamos dançando o sonho, trazendo a energia consciente da percepção encontrada nos mundos invisíveis para a experiência cotidiana e harmonizando os dois mundos. Já não mais há separação entre o que experimentamos espiritualmente ou energeticamente e o que experimentamos na realidade física cotidiana. Algumas pessoas chamam este processo de união entre o céu e a terra. Na tradição dos videntes do sul, uma porta foi permanentemente aberta na fenda entre os dois mundos. No sexto caminho, que é a direção abaixo, nós aprendemos a trazer estas energias invisíveis e estes novos estados de consciência para o mundo cotidiano de uma forma centrada e equilibrada, preenchendo nossos corpos físicos com a força vital necessária. Os novos níveis de percepção que aprendemos a acessar na teia dos sonhos são dançados ao vivo, aplicando os mesmos princípios com grande vigilância que aplicamos em nossas vidas diárias. Quando obtemos êxito na aplicação destes princípios, nossa capacidade de caminhar a fala dá um gigantesco passo à frente e se transforma em dançar o sonho. Fim do capítulo 7.